a gente discute bastante aqui, natural versus hormonizado. Isso, nossa. Treino para natural. Falando a questão aí de agora treino. Vem o corte. Existe essa diferença de o treino que o natural pode fazer e o treino que o hormonizado pode fazer? Corte de milhões. Esse é o corte de milhões? Corte de milhões. Então, seguinte, cara, os estudos, por motivos éticos, são pessoas naturais, cara. Foi o que eu falei. Cara, a gente teve estudo com o natural batendo 45 séries na semana. Então, a gente sabe que o natural, dependendo da sua individualidade, ele pode trabalhar com volumes muito elevados, porém, o hormonizado, ele sempre vai poder trabalhar mais ainda, porque, embora não tenha estudo, a gente tem toda a teoria que mostra que o hormonizado tem uma recuperação muito mais rápida, uma recuperação muito melhor. Então, o hormonizado, ele pode dar um pulo além do volume de treinamento dele. Então, o cara começou a hormonizar, era natural, pode aumentar o grau de exigência porque ele vai recuperar o suficiente para aquilo. Então, podemos dizer assim que o hormonizado ele pode pecar para mais na questão do volume. O hormonizado pode pecar para mais. E é legal a gente falar isso porque tem muito atleta que vem aqui ou que posta no canal próprio o treino, só que o cara tá com, 3 gramas, 20 whey, o cara que é natural, que nem creatina tão às vezes, quer copiar. O volume não pode ser o mesmo, né? Não. Exercício tudo bem, sim. Repetição tudo bem, a questão é o volume. A questão do volume. E a questão de descanso, por exemplo, o cara, às vezes, por exemplo, o que o super pode treinar daqui a 1, 2 dias, o cara natural às vezes não pode. Então, sim, às vezes aquilo, os estudos são todos feitos com naturais, já viram estudos treinando 2, 3, já teve muitos estudos que fizeram o treinamento full body, que até o Rocha defende isso, cara. Sim. Treinando 5 vezes na semana full body, tendo um resultado um pouquinho a mais, um pouquinho maior, e isso tudo depende até onde ele pode ir do volume de séries que ele faz. Então, o hormonizado, mesma coisa, cara. Ele pode treinar numa frequência um pouco maior, com um volume maior, porque ele consegue se recuperar melhor. Aquilo até onde isso pode ir, cara, a gente não sabe porque não foi testado, não foi validado cientificamente. Mas a gente pode trabalhar um pouquinho acima do que o estudo mostra. O RM ele pode fazer o mesmo? O RM é o mesmo, parte da intensidade não muda nada, cara. Acredito que o hormonizado às vezes tem que cuidar um pouquinho mais, não sei se o Rizuchi tocou nesse tema, cara, mas o hormonizado ele tem uma tendência maior de lesões, cara. Porque ele acaba mudando um pouquinho o componente dele de tendões, acabam ficando um pouquinho mais rígidos. Então, se ele vacila na periodização, cara, ele pode ter um acúmulo de lesões, de microlesões no tendão e acabar rompendo. Igual a Maria acaba se machucando de uma maneira boba. O cara que estaciona escorrega no estacionamento, que foi o caso do Brent Warren. A maioria dos caras acaba se machucando fora da academia. Sim. Então, ele tem que só tomar cuidado com isso, porque ele é um cara mais sensível a lesões. Dá pra você explicar o treinamento do Brent Warren cientificamente? Põe aí o Brent Warren Training. Cara, Brent Warren Training. Brent Warren Johnny Jackson. Shoulder. Shoulder. Fazendo o desenvolvimento, aquele desenvolvimento que ele bate a mola assim no peito. Bate a mola. Ele joga nele assim. E joga isso. Como que cientificamente dá pra gente... tipo assim, mano, como que isso, tá ligado? Funciona aí. Cara, e funcionou, caralho. Pros dois funcionou. O cara ficou vice do Olímpia e vice pro melhor shape do Jay. Pro melhor shape ele passou do na Jay. frente do Dexter, cara. Ele passou do atual Olímpia. E do Victor não, né? O Victor foi no outro Olímpia. O Victor ficou em 2007 em segundo, roubado. Roubadaço. Aí 2008 os caras, tipo, o Jay cagou de novo, os caras falaram, porra, não dá. Aí deram pro Dexter, aí em 2009 ele renasce das cinzas, um shape jamais visto. Aí o Brent encosta segundo, o Dexter em terceiro. Cara, é aquilo, o Brent, ele sobrecarregava demais na carga, cara. Então você tinha uma puta tensão mecânica rolando. E, cara, daí entra naquilo. Ele não fazia lentinho, bonitinho e não tem evidência. Aquilo não tem evidência que o treino lentinho é melhor, cara. É isso. E um ponto que é interessante falar, cara, do pessoal que treina roubando, cara. Muitas vezes o treino se treina um treino excêntrico, tá ligado? Tipo, ele faz a concêntrica cagada, mas dele tem que resistir o peso. Então ele tá usando o peso que ele aguenta na fase excêntrica. E, pô, a gente tem muitos estudos que mostram que o treinamento excêntrico é muito eficiente pra hipertrofia, cara. Interessante, cara. O problema é que o Brent terminou tudo ferrado, cara. Se você vê o tríceps dele ali, pra mim aquilo lá tem lesão dos dois lados. Porque no começo da carreira o tríceps dele era alongadaço. No final tava curtinho. Teve lesão de dorsal, cara. Quadríceps foi um infortúnio. Com certeza teve umas lesões e não explanou, né? Porque os caras... A maioria dos atletas tem várias lesões e não explana. Sim, cara.
Porque daí todo mundo vai ficar olhando, né, cara? Aí vai ficar olhando. Já esperam, cara. Claro, ó. Esse aí, explica pra gente esse desenvolvimento. A galera tá vendo em adiantado aí a imagem, mas tá rodando de novo. O pessoal vai falar que não pode descer abaixo do queixo ali, porque senão machuca o ombro, cara. Mas ele desce e faz um trampolim no peito, cara, tá ligado, cara? E aí tá aquecendo ainda. É um treino excêntrico, cara. Agora meteu 3 placas, agora é o peso. A progressão aí. Aí começou a progressão, cara. Não, mas o Brent era absurdo, cara. Mano, olha a grossura da barra, viado. Olha aí. É aquilo, se 9 pessoas fazem esse treino, cara, sei lá, cara, umas 8 se ferram, cara. Sobra ele. E tipo, é só até a cabeça aqui, tá ligado? Aí que entra um ponto interessante, cara. Como eu falo que a ciência não é inimiga do bodybuilding, cara. Tem muitas coisas que, pô, a ciência olha e fala, ó, isso aqui funcionou melhor do que isso daqui. Tem outras que ela olha e fala, pô, isso aqui que eles falavam dava certo. Tinha o próprio Larry Scott lá, que falavam que ele tinha um bíceps alongadão e tal, porque ele desenvolveu o banco dele, que ele só fazia lá o banco na rosca Scott e tal, e era por isso que ele tinha esses bíceps diferentes, cara. E a ciência hoje já mostra que quando você trabalha com músculo mais alongado, cara, você consegue aumentar o comprimento dele, que é o que chama de hipertrofia em série. Eles ainda estão divergindo se é hipertrofia em série ou o aumento do fascículo, ou seja, teu bíceps ele vai descendo até uma certa parte, no caso ali. E quando você trabalha ali com torque em alongamento, no caso da rosca Scott, cara, você não só aumenta o comprimento, mas você aumenta a hipertrofia dessa parte aqui, cara, da parte mais distal. E isso é algo que parece que funciona para todos os músculos, cara, quando você tem essa contração maior em alongamento. Por exemplo, num tríceps francês. Você isola assim. Você isola e contrai com o músculo alongado. Tipo, pô, Scott, a maior resistência tá aqui com o bíceps alongadaço, cara. Nossa, é diferente de uma rosca direta, que ela vai crescendo a tensão ao longo do movimento e ela tá com a máxima tensão no meio. Na Scott não, ele já começa alongadão. Ele vai diminuindo aos poucos, cara. Claro, daí tem o risco de aumentado de lesões, cara, que a gente vê algumas merdas rolando no Scott. Sim. Porque, pô, tem a insegurança do maior torque em alongamento, só que tem também o benefício de trazer maior hipertrofia para essa porção, cara. Pra mim, treino de bíceps não pode faltar um banco Scott. Não, se não tiver Scott, cara, e aquilo não só uma maior hipertrofia dessa porção, parece que assim, esses treinos com maior torque, com músculo alongado, cara, podem trazer um resultado um pouquinho melhor. A ciência começou a estudar isso, tem algumas evidências apontando que é um pouco mais interessante. Daí, nesse ponto, você vê o sentido dessas execuções do Brent, das execuções do Coleman, que fazia lá o supino curtinho. Ele está trabalhando só com músculo alongado, cara. E alguns estudos estão mostrando justamente que você reduzir a amplitude com músculo alongado pode trazer uma hipertrofia maior, cara. Então, tinha sentido. Então, está sendo validado, cara. Não está sendo refutado, cara.